Fala, povo bonito e animado! Sejam todos muito bem-vindos ao... Eis-me aqui! Vocês devem estar se perguntando quem somos nós, quem são esses três caras aqui, o porquê que surgiu esse projeto e qual é a intenção desse nome, Eis-me Aqui. Deve estar essa dúvida na cabeça de vocês, não é mesmo? E a gente está aqui para explicar um pouco de cada uma dessas coisas. Então hoje a gente quer contar para vocês as nossas histórias, a gente quer contar o porquê realmente, porque o projeto Eis-me Aqui, e a gente quer contar o nosso testemunho, né? Que é o que move a gente a continuar e dar iniciativa nesse projeto. Então, primeiramente, eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Brian, eu tenho 18 anos, curso administração, eu trabalho hoje numa indústria têxtil, na área de programação e controle de produção, e eu também, na igreja, eu atuo na mesa de som, cuidando da mídia e coisas assim. Bom, ele já me apresentou, eu sou o Rafael, tenho 18 anos, eu tô no Senai fazendo curtimento, tô desempregado no momento, estou à procura de um estágio. Ó, quem quiser contratar o Rafael, Tá aqui, ó, curtidor profissional. Você fazer vários, essa jaqueta aqui de couro, eu fabriquei. Ó, E também, Não mente, tá dentro da igreja. eu também ajudo o Brian na mesa de som. Acho que é isso, né? Isso aí. Agora, Muito prazer, meu nome é Luiz Felipe, eu tenho 18 anos, eu sou uns meses só mais velho do que eles, então eu sou responsável por eles aqui nesse momento, um idoso que nem eles gostam de falar. Eu estou fazendo faculdade de licenciatura em Educação Física no segundo semestre agora. Eu atuo numa escola como monitor, ajudando crianças com laudo de autismo, TDAH, síndrome de Down. E na igreja eu toco no louvor, eu fico na mídia, eu fico na projeção, evangelismo, o que tiver para fazer a gente faz. Bom, eu queria apresentar o que cada um aqui vai fazer nesse projeto, qual é a função de cada um deles, de cada um de nós, no caso. Eu vou ser apresentador juntamente com o Brian, que é aquele moço ali que já se apresentou. E o Rafael, ele vai ser o nosso câmera, o nosso cara do TI, das tecnologias, tudo mais que tiver. Então, se tiver algum erro de edição, a culpa é dele, tá bom? E agora a gente vai explicar um pouquinho como é que surgiu essa amizade tão especial, tão duradoura, que agora deu frutos nesse projeto aqui, nesse momento aqui. Bom, primeiramente foi na 7ª série que eu tive o primeiro contato com o Brian, nas aulas online que a gente estava tendo na época, por conta da pandemia, né? E eu nunca vou esquecer que, na época ele não falou, mas depois ele falou que ele me achava amostradinho, a gente vai usar essa palavra, amostradinho, meio arrogante, entre aspas, porque eu respondia os professores, tipo, tinha uma pergunta, eu respondia os professores e geralmente eu acertava. Eu vou ser sincero, porque na época eu pesquisava só pra responder certo, só pra dizer que eu tava ali, entendeu? Tô muito brave nessa vida. Não, mas em minha defesa não, me julgando na verdade, porque eu achava ele amostrado porque eu queria responder, o professor ele respondia primeiro. Ele era o primeiro. Aí quando era uma disputa, era eu e ele respondendo, aí às vezes tinha uma colega nossa que respondia também, tipo assim, tinha 20 pessoas na aula online e era só eu, Luiz e a guria que respondia. Só que tipo, era eu e ele, e daí tipo assim, virou uma disputa e os caras é amigo hoje. Entendeu? Sim, e o mais interessante disso é que quando voltou tudo ao normal, as aulas voltaram ali na 8ª série, eu fiz amizade primeiro com o Rafael. Eu mesmo. O Rafael, ele era aquele cara, eu vou deixar ele falar aqui, que ele vai falar o que ele era na época. Acho que... Como é que eu era mesmo? Eu era só, tipo, muito tímido, quieto, não conseguia falar nada, não respondia nada, e ficava sempre de cabelo. Eu tava sempre de... Rapaz, não mudei nada, tô todo de preto ainda. Agora que eu percebi isso. Detalhe, acho que... Olha, tu vai rir. Eu tenho certeza que tu vai rir. As nossas primeiras conversas, tu sabe do que foi? Foi de um filme. Que eu gosto muito, Que não seja Godzilla. ai meu Deus do céu. As nossas primeiras conversas. Eu tô lembrando agora, veio na memória agora. Nós tava falando, eu me lembrei disso. É muito ridículo, vai que tu é rir? Tá doido.
Não, mas detalhe importante desse tempo, que, tipo, o Luiz e o Rafael eram muito amigos. Só que, tipo assim, todo mundo na sala tinha medo do Rafael. Exatamente por ele sempre andar de capuz. Eu vou deixar o Luiz contar uma experiência. Olha isso, cara. Uma experiência que nós tivemos com o Rafael, que, tipo assim, todo mundo ficou com medo, achou que ele ia, sei lá, fazer uma coisa na escola, entendeu? Mas olha, foi. Dava medo. Foi até por conta desse medo que eu me aproximei primeiro do Rafael, entendeu? Eu pensei que se ele for fazer alguma coisa, ele me avisa antes, tipo, não vai, sabe? E nada que o bilhetinho, um aviso prévio não resolva. Mas, brincadeiras à parte, ele não se ajudou muito também. Porque tinha uma professora que muita gente não se dava muito bem com ela, por conta do estilo que ela... também. Por conta do estilo de ensino dela, às vezes ela era meio grossa, meio, né? Rude. Opiniões são opiniões, né? E aí teve uma vez que eu não fui, porque eu ia quase todo dia. E era, eu ia, o Rafael ia, ficava nós dois ali. Porque eu também nunca fui muito de fazer tantas amizades, contanto que uma boa parte da turma, tipo 90%, assim, digamos, não gostava de mim. E com razão, porque na época eu era um porre. Eu aumentei a porcentagem. É. Mas teve uma vez que eu não fui, que essa benção... Quer recreação? Não, eu não quero recreação. Não quero. Essa benção olhou pra essa fatídica professora, que muitos tinham desdém com ela, e ele falou: professora, sabe que tem duas maneiras de dizer até amanhã, tem um bom dia ou até amanhã, um negócio assim. Duas formas de falar bom dia. Duas formas de falar bom dia. Bom dia ou aproveite suas próximas 24 horas. As últimas 24 horas. Só as próximas. Só que o garoto quieto, que só tinha um amigo, no único dia em que o amigo dele não foi, o que a gurizada pensou? Não sou. Não só a gurizada, né? A diretora também quis ouvir essa história aí. E na época, foi tribo, imagina. Um relato. Como o Luiz não estava na escola, eu tava, tipo assim, ali eu já tava enturmado com todo mundo já. Isso que nós recém tinha voltado da pandemia ali, né? As aulas devagar tava voltando. E tipo assim, todo mundo falando assim, meu Deus, aquele guri é muito estranho, não sei o que, ele não conversa com ninguém, vai fazer alguma coisa na escola, né? Tamo comendo, não sei o que. Ah, mas o único amigo dele é o Luiz, tá louco? Resumindo, já não gostava do Luiz. E ele ainda era o único amigo do cara. Como é que não vai dar besteira um negócio desse? Não, olha. Ninguém acredita, mas aconteceu isso aí. Aí agora eu sou seu favor. E, bom, uma coisa que aproximou muito a gente foi o futebol. Na época, o Rafael não acompanhava, não assistia futebol. Ele nem sabia direito o que era. Era colorado, mas não era praticante, digamos assim. E isso aproximou muito eu e o Brian, porque a gente é colorado, assim, de torcer mesmo, assim, sabe? Ficar rouco de tanto gritar. Realmente. Hoje o Rafael também a gente conseguiu trazer ele pra esse lado. É verdade. E isso foi algo que aproximou muito a gente, mas algo que me aproximou muito do Rafael e que, de certa forma, também aproximou o Brian, infectou um pouco o Brian também, é a questão dos filmes. Porque é cultura pop. E eu sempre gostei muito de filmes, e como o Rafael disse, a nossa primeira conversa foi sobre o Godzilla. Pra ter uma ideia do nível. Foi sobre Godzilla. Eu nem gosto tanto de Godzilla. Eu gosto. Ele gosta muito. E, bom, e isso foi se fortalecendo a cada dia. A gente tá aí com o quê? 2021, 5 anos, indo pra 6 anos de amizade agora e, tipo, a vida toda, assim, sabe? E agora a gente vai falar um pouco, eu acho, dos nossos testemunhos. Então agora a gente vai começar falando dos nossos testemunhos pessoais de vida, né? Então eu vou começar falando pra gente manter uma cronologia dos fatos, né? Então, primeiramente, né, eu queria começar falando de que como eu me tornei cristão, na verdade, né? Na verdade, desde sempre, desde pequeno, desde quando meus pais se converteram, eu tinha entre uns 5 anos, 4, 5 anos ali, meu pai e minha mãe que se converteram, né? Meu pai, ele tinha os seus problemas, ele bebia,
minha mãe era uma jovem qualquer, né? Eles eram novos, né? Então, eles me tiveram muito novos. Então, com 5 anos, mais ou menos, meu pai e minha mãe entraram na igreja, né? Então, desde pequeno eu sou envolvido com o ambiente igreja, né? O meu pai e minha mãe sempre trabalhando com Ministério de Jovens e Adolescentes, quando eles foram se aprofundando na fé, né? Começaram a trabalhar como vice-líderes, né? De jovens, adolescentes, crianças, e eu sempre estava junto com eles no ministério que eles estavam, né? Desde, sei lá, no Ministério Infantil, acho que foi o único ministério que era a minha idade e eles eram líderes, né? Porque tirando isso, na verdade, eu sempre estava fora da minha idade. Sei lá, eu tinha 7, 8 anos, eu estava nos adolescentes. Eu tinha 9, 10 anos, 9 anos eu estava nos jovens, junto com eles. E sempre participando das coisas ativamente, né? Porque eu gostava de participar e de estar com eles, né? Então eu me sentia feliz por fazer aquilo. E eu gostava de cantar e tal. Hoje em dia, né, cantar, a gente já. Quem me conhece sabe que já que não é meu dom, né? Então. Mas, falando assim, foi assim. Começou eu aprendendo as coisas sobre Jesus, né? Aprendi muita coisa sobre Jesus na outra igreja que eu ia. Porém, eu ainda era um pré-adolescente em desenvolvimento. Eu não entendia as coisas realmente como eram e por que eu acreditava, por que meu pai e minha mãe iam na igreja, qual era a base da nossa fé, né? Então, aí em 2018, a gente se mudou de Novo Hamburgo pra Estância Velha, né? E só que a gente continuou mais 2 anos, mais ou menos, indo naquela igreja que a gente ia em Novo Hamburgo, né? E a gente ficou indo 2 anos por lá, nasceu meu irmãozinho, né? Que hoje tem 6 anos. E partindo de 2018 pra cá, em 2020, quando meu irmão nasceu, eu acho que em 2021 a gente entrou na igreja aqui, a primeira igreja batista de Estância Velha, né? E a gente começou a se envolver com as coisas daqui, né? Começamos se enturmando com o pessoal, conhecendo, né, a família Epbev, e a gente foi muito bem recebido, a gente foi muito bem abraçado pela igreja. Então, né, eu nunca vou esquecer, né, do primeiro culto que a gente veio, quando a nossa igreja era em outro prédio ainda. No primeiro culto, o irmão Itamar e a irmã Rosane vieram, né, nos cumprimentar e tal. A gente tinha feito uma visita antes ainda. Foi na primeira visita, na verdade. Na primeira visita que a gente veio, a mãe tava grávida, a gente ainda era da outra igreja. E o irmão Itamar e a irmã Rosane vieram nos receber, né, deram abraço, e no final do culto, o irmão Itamar ainda deu um quiabo pro meu pai. E daí eu nem sabia o que era aquilo. Mas, tipo, eu lembro porque, tipo, foi um momento marcante. Foi o começo da caminhada, né, com a igreja. E depois daí, quando a gente saiu lá, encerramos tudo com a igreja lá de Novo Hamburgo, que a gente resolveu entrar na igreja, na PBEV aqui, né, em Estância Velha. E a gente foi muito bem recebido pelo pastor, né, pela comunidade como um todo. E a gente se sentiu bem. E eu... Brian, como adolescente, né, comecei a vir nos adolescentes, né, da igreja. Comecei a participar, me envolver. Os líderes, né, a Ju e o Fábio, eles eram nossos líderes dos adolescentes, né, nesse ano de 2021. E a Ju, ela foi uma pessoa que, tipo assim, ela me abraçou e ela começou a querer me envolver com as coisas dos adolescentes, né. Então eu comecei a participar dos encontros com eles ali dos adolescentes nos sábados. A gente começou a estudar, fazer estudos da Bíblia e tal. E o primeiro estudo, que foi o estudo que marcou a minha vida, porque foi o estudo que fez eu tomar a decisão de eu me batizar, né? Que foi o estudo do livro de João, com a Ju. E a gente tava fazendo o estudo do livro de João ali, e daí a gente tava quase finalizando já o livro de João, acho que era capítulo 17, por aí. E daí a Ju veio era eu e mais uns adolescentes, eu acho. E a gente fazia esse estudo. E eu achava muito legal, porque, tipo, era um compromisso que a gente tinha de estar ali, né? Então eu fui aprendendo sobre isso, sobre ter o compromisso e aprendendo o porquê, quem era Jesus, né? E daí, nesse meio tempo, quando a gente tava finalizando o livro, a Ju fez uma pergunta pra mim, né? Ela falou assim: Brian, no final do ano a gente vai ter um batismo, né? Na praia, em Xangri-Lá, que ia ter um retiro. E daí ela falou assim, a gente vai ter o batismo de 4 ou 5 pessoas. E daí ela falou assim, acho que era 4. Ela falou assim, o que impede de ter uma 5ª pessoa pra se batizar, né? E daí eu fiquei assim, tipo, não entendendo, já tendo entendido, mas tipo assim, será? E daí como assim? Ué, tem 4 pessoas, tu tá fazendo isso com a gente, né? Tu não quer também se batizar, né? Só que esse já era um desejo que eu tinha,
Mas eu ficava naquela questão, será que não tem que ter uma idade mínima, não tem que ter 18 anos pra se batizar, né? Será que realmente eu tô preparado pra isso? Só que aquilo já era uma coisa que ardia no meu coração, de eu querer me batizar e tomar essa decisão, né? E a Ju falou, Brian, o batismo, ele é a tua confissão de fé pública. Tu tá assumindo pras pessoas que não é mais o mundo que te pertence, mas sim Jesus Cristo, né? Então que eu morri pro mundo e tô nascendo pra Cristo. Então foi um momento muito marcante. E daí a gente começou o estudo do batismo ali por um tempo. E daí, em dezembro, né, de 2021, se eu não me engano, eu sei que foi no domingo. Ou foi 12 do 12 ou foi 13 do 12 de 2021 que eu me batizei, né? Se batizou eu e mais 4 ou 5 pessoas, eu acho. Que daí acho que teve mais uma pessoa que decidiu se batizar ali na praia. Então foi um momento muito marcante pra mim, foi como se fosse uma vitória, né? Então, não foi como se fosse uma vitória, na verdade. Foi uma vitória, né? Foi o passo que mudou a minha vida, né? E mudou a minha percepção e eu realmente conheci Jesus de verdade. Então agora, esse foi meu testemunho de vida até aqui. Mas agora eu vou passar pro Luiz pra ele continuar e contar o testemunho dele. Pro Luiz não, pro Rafael. Eu fui um dos primeiros que o Brian convidou pra vir aqui na igreja, né? Do antigo prédio, no caso. E eu sempre ia mais pela companhia, ia só pra acompanhar, assim, convidava. E eu ia primeiro pra jogar o futebol, que eu nem sabia nada, não... Até hoje. É... Vem cá, até hoje não sabe muita coisa, mas tudo bem. Tu nem fala muito, tá bom. Eu jogo toda semana. Mas enfim. Eu vi, é que não viu, mas aqui. Eu falei nada. Cara. Eu vou editar, vou botar um legendinha. Faça a leitura labial. Enfim. Eu vou continuar. Tô me enrolando aqui? Enfim. E eu, tipo... Eu já era familiarizado com a igreja, com a igreja, no caso, né? Eu ia na católica, lá no Novo Hamburgo, com meus pais, só que eu nunca fui daqueles que levava aquilo a sério. Tipo, só ia por ir. Só que com o Brian, com a Ju, com o Fábio, com todo outro pessoal. Esse aqui também, tá chegando a esquecer, né? Ele achou que eu ia esquecer, eu não esqueço. Vai quebrar esse momento fofo que, meu Deus... Tu não era que nem eu, né, que dormia no culto. Eu acho que eu cheguei, tipo, um dia só... Mas Era os louvores, eu tava acordado lá cantando, mas daí chegava na hora da pregação, o pregador começava, eu dormia, o pregador falava, estamos despedidos na paz do Senhor Jesus, eu acordava, amém! E... Quando eu comecei a ir com o Brian ali pra igreja, foi ali que eu comecei a entender um pouco mais, até quando eu tava ainda fazendo a catequese na católica. E aí daí comecei a levar também lá mais a sério. Só que eu ainda tava naquela do... Qual que eu fico ainda? Sei que eu não contei pra vocês, mas eu tava naquelas ainda. Mas aí eu decidi e fiz até meu batismo, foi dia 20... Foi quando? Foi 20 de março? 21 de março desse ano. Eu e o nosso amigo aqui, Luiz Felipe. Que depois ele vai se apresentar também. Ele vai falar do seu... Testemunho. Do seu testemunho. Testemunho! Ô, meu português avançado. Vai falar do seu testemunho. Eu acho que eu não... E daí o Bré foi me ensinando, eu. E a Ju também me auxiliou muito, sabe? E até início do ano, acho que final do ano passado, ou início desse ano, ela começou a falar sobre o batismo pra mim. Pra mim e pra ti, né? Foi um pouquinho antes, né? Inclusive já queria se batizar. Eu ainda tava naquela do tipo, eu já tinha me batizado na católica, quando era bebezinho. E pra mim, não vou dizer que não fazia sentido, mas... Não foi uma escolha tua. Não vou dizer que não foi escolha minha, né? Eu queria. Só... Não, a da católica eu tô dizendo. Tá, entendi. Na católica não foi uma escolha minha, mas... E aqui, eu ficava na tipo, que nem o Brian. Será que eu faço? Será que tá preparado? Se eu tô preparado. E eu concordei de participar do estudo do batismo pra ver se eu tava preparado. E foi fazendo o estudo que eu fui entendendo mais e mais. E eu percebi, tô pronto. Vambora, vamos dar. Isso aí, ó. Não, eu terminei o estudo
Com fogo nos olhos, fogo no coração. Ai, já E daí, agora já vai pra parte pessoal mesmo. Eu acho que o momento que eu já tinha percebido que Cristo estava no meu coração foi num fim de semana em que, eu passei, acho que foi sábado ou domingo, agora não vou me lembrar o dia. Que eu passei o dia inteiro sozinho. Eu saía do quarto, fazia as coisas da casa, mas dava um oi pro pai, pra mãe e... Foi no meio do ensino médio, assim, foi no primeiro, segundo ano, não me lembro agora. Só que nesse dia eu fiquei sozinho, me senti assim, que um sentimento de solidão, uma angústia assim no coração. Eu comecei a ficar pensando, mas se aqui eu já tô sozinho, aqui em casa, lá fora. Daí isso já era mais quase madrugada, eu decidi, já tava com ele, fui orar. Eu não sou muito de orar antes de dormir, assim. Só decidi, vou orar. E foi no momento que eu tava agradecendo, que eu percebi, não tô sozinho. Tenho Jesus, tenho o Brian, tenho o Luiz, tenho meus pais, eu tenho vários outros amigos. Foi aí que eu entendi que eu não tô sozinho aqui. Eu podia fisicamente estar sozinho naquele quarto. Espiritualmente eu tinha mais alguém ali comigo. E... aquele ali me quebrou. Chorei um pouco e não queria mais ficar fazendo nada. Eu fui dormir. Não. Depois daqui vamos dormir, senão já era quase 3 horas da manhã. Vamos dormir. Acordar cedo. E acho que esse foi um momento que eu guardo, mas eu também guardo vários momentos que nós três tivemos depois ou antes. Teve daquele retiro, né? Vou deixar pra tu falar. Eu acho que esses são os momentos que eu vou guardar pro coração pra sempre. E que... só tenho a agradecer mesmo. Pesou o clima aqui um pouco. Mas é isso aí, muito bom. Elevou o nível do clima, exatamente. Até quase tava dando labachúrias aqui, tava quase em línguas já aqui. Poxa! Tá louco? Nós não chora na frente da câmera, pelo menos. Bom, como eu disse antes, algo que me aproximou muito do Brian foi essa questão do futebol. E foi essa estratégia que Deus deu pra ele de me chamar pra igreja. De me chamar pra começar a ir nos adolescentes na época, né? Que a gente jogava numa quadra que tem aqui, o Chimarrão, em Estância Velha. E ele me chamou, vai ter o futebol assim, tal coisa, tá precisando de gente, quer jogar? E era perto de onde eu morava, e eu disse, vamos, né? É de graça? É. Então vamos. Pô, de graça até injeção na testa, né, velho? E aí, joguei o futebol ali. E naquele ali eu fiz um gol. Eu fiz um gol que eu me lembro até hoje, que foi no Yuri que invalidaram o gol, injustamente. E daí ele disse, vai ter... Na época ainda era Júlio, sempre foi a Júlio e o Fábio desde que eu estive. A Ju e o Fábio, né, chegaram em mim, assim, o Fábio com o jeito dele, sempre alegre, sempre, né, brincalhão mesmo, assim. Daí chegou, a gente vai ter um encontro, assim, não falou culto, ele falou um encontro, assim, tal coisa. Aí tem mesa de ping-pong e eu, opa, vamos. Só que realmente eu reconheço que nos primeiros meses ali, eu ficava mais mexendo no celular, ficava eu e o Rafael se bobeando, mostrando videozinho um pro outro na internet, assim, enquanto a Ju, coitada, tava lá pregando, falando, né, da Bíblia aqui, né, coisa mais importante da nossa vida. E a gente não tava nem aí, porque eu realmente sempre tive essa imagem de que, eu não preciso estar em igreja, eu não preciso entregar 100% a Jesus, é só eu ser uma pessoa boa, coisa que eu não era. Até hoje eu não sou, né, sou mero pecador, mas eu realmente não dava a mínima atenção, assim. Até que um dia eles vieram, né, e disseram, vai ter um retiro assim, assado, tal coisa, 3 dias... sem internet, fazendo gincana.
Só molecada. banho gelado, muita comida. Eu disse, opa, quanto é que custa? Não custa nada, tu é alvo evangelístico. E como eu disse, de graça tem injeção na testa. E, bom, daí eu conversei certinho com o meu pai e com a minha mãe, que, né, eu falei, não, sim, assado, tem os amigos meus ali da igreja, né, eu posso ir? Ah, pode. Se conseguir carona, pode. Daí eu consegui carona. Beleza, fui. Só que eu fui mas tão despreparado, cara, pra tu ver como Deus age, tá ligado? Eu fui com uma Bíblia de Testemunha de Jeová. Sabia? Eu tava esperando. E com ideias de espiritismo na cabeça. Então, tipo, cara, era algo que eu tava completamente perdido ali mesmo, estando com o Rafael e com o Brian, com a Raíssa, o Yuri, mais um pessoal, a Ju e o Fábio também. E, cara, eu tava despreparado totalmente, contanto que no primeiro culto que teve, eu esqueci a minha Bíblia de Testemunha de Jeová no dormitório, e eu fiquei lá sem a Bíblia, e eu... abram em tal capítulo, em tal livro, tal capítulo, e eu... Vou ver com o irmão do lado aqui, né? Vamos ver aí o que tá aí. E, cara, foi um retiro, assim, realmente, acho que por ser o primeiro também, e porque aconteceu depois, que foi, assim, que mais me marcou, assim, tipo... Realmente foi muito marcante, algo que eu nunca vou esquecer na minha vida. Mas eu tinha essa ideia de que eu não precisava disso, não precisava dessas coisas. Só que eu era alguém muito irritado com tudo que acontecia ao meu redor. Se uma pessoa virasse o olho pra mim, eu tava irritado com a pessoa. Então eu realmente tinha essa dureza no coração. E, bom, a gente fez ali a gincana, tudo certo. Não é querendo me gabar, mas eu venci a gincana. Tá? Primeiro retiro, uma gincana ganha em cima deles. Dá-lhe febre amarela. Se você já fez parte do febre amarela, quer ir na nossa equipe, né? A nossa equipe que era amarela. Então, se você já fez parte dessa equipe, que é a equipe amarela, a gente não achou nome melhor. A gente teve o último culto que... Bom... Na época ali tava eu e o João, outro amigo nosso, que, né, tava nessa mesma caminhada comigo, a gente tava, tipo, junto ali, a gente tava, sentia deslocado, de certa maneira. Só que o pessoal ali foi tão bondoso, sabe? E nesse último culto, o louvor foi tocando no meu coração e, sabe? Tudo aquilo, eu fui repensando muitas coisas da minha vida, muitas decisões que eu tomei, muitas vezes que eu agia por impulso. E, cara, eu fechei o olho, nunca vou esquecer essa sensação. Eu fechei o olho e eu senti algo me empurrando na direção da frente do palco ali, do altar, porque o pastor falou, né? Se você quer entregar a sua vida pra Jesus hoje, nesse momento, quer deixar tudo pra trás, raiva, decepção, medo, tristeza. E, cara, aquilo foi falando tanto comigo que simplesmente me senti sendo empurrado, sabe? Como se tivesse uma mão me levando, me dando essa coragem pra ir até ali na frente do altar. E eu cheguei ali, eu só me ajoelhei, comecei a chorar muito. Depois de aceitar Jesus, eu virei um cara assim que chora muito. Muito mesmo, me emociono muito fácil, cara. Coração quebrantado, realmente. E, cara, eu acho que senti ali pessoas que até então eram estranhas pra mim, sabe? Pessoas que, tipo, conversei uma vez ou outra naquele retiro, me abraçando, falando, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, né, sabe? Parabéns pela decisão. Cara, aquilo ali foi transformador na minha vida. E desde aquele dia eu entreguei a minha vida pra Jesus, eu comecei a levar mais a sério, contanto que o meu pai e minha mãe, que não são cristãos, eles veem isso, eles apoiam, tipo, eu preciso ir em tal lugar, o senhor consegue me levar? E o meu pai, não, eu levo, mesmo ele não frequentando, ele dá esse apoio, sabe? A minha mãe também. E eu só tenho a agradecer a eles, porque muitas coisas eu consegui, porque eles permitiram, porque eles conseguiram me ajudar ali. A Ju e o Fábio também, porque o Fábio, ele já disse pra mim que ele via em mim algo que ele era, né? Também uma pessoa irritada, uma pessoa, né, brava com muita coisa e, cara, hoje em dia eu tenho essa alegria, sabe? Tanto que antes eu era bem... Não vou dizer na minha, mas eu era bem tímido. E hoje eu tô aqui. Hoje eu tô aqui, eu me encontrei muito na questão do teatro. Também por conta do passado também, de poder ser alguém que eu não era por um momento. Era algo bem, tipo...
Pra mim funcionava, pra mim sempre funcionou. Eu gosto muito dessa questão cinematográfica, teatral. E, cara, eu acho que isso foi algo que me aproximou mais ainda. Eu gosto muito de ver em filmes paralelos com o cristianismo, paralelos com a mensagem que Jesus trouxe pra gente, sabe? Das boas novas, da salvação, ou do amor de Cristo. E eu pude sentir mais ainda desse amor no retiro que a gente teve no ano passado, no final do ano passado. Que outra coisa que eu nunca vou esquecer é a sensação. Porque, de novo, eu passando por um momento difícil, ensino médio nunca é fácil. E ali a gente tava ali, todo mundo louvando e tal. E o pastor Yuri, grande amigo, ele falou, né, se você quer ter se você não é aceitar Jesus, mas se você quer ter o seu coração quebrantado, né, refazer o teu coração pra sentir de novo aquele amor que tu sentiu da primeira vez, vem aqui na frente, se ajoelha, a gente vai orar por você. E cara, quando eu me vi de joelhos lá de novo, chorando, olhei pro lado, essa bênção aqui que me levou até a igreja, chorando, eu pensei, cara, eu não tô sozinho, sabe? Eu não tô sozinho, então... Ele nega, mas a gente se abraçou e chorou bastante juntos. Ele falou, eu te amo, meu irmão. Ele nega isso agora, publicamente, mas aconteceu. E, cara, foi algo assim que me mudou completamente, porque agora eu sou uma pessoa que gosta de chamar os outros pra conversar, eu consigo conversar muito mais, sabe? Abordar vários temas. E, cara, isso que Jesus tem feito na minha vida é maravilhoso. Já fazem o quê? 5 anos dessa caminhada cristã? 5 anos dessa caminhada cristã que eu fui completamente mudado, assim. Eu não sei, agora a gente fala sobre a parte do nosso objetivo, o que é? Só espera um pouquinho que eu tenho que como os meninos aqui estavam falando, né, os dois comentaram sobre o retiro, né, os dois retiros, na verdade, o primeiro lá na PVRS, aquele primeiro retiro da PV, o Luiz, quando ele tava falando ali, né, sobre o retiro, me veio uma imagem, assim, na cabeça, assim, muito nítida, muito nítida. Que foi quando eu vi os meninos, acho que o Rafael também no mesmo dia teve não sei se foi, não sei se ele foi pelos outros, mas, tipo, eu senti que ele, o Luiz, o Rafael e o João, a gente tava tudo meio que sentado perto ali no culto. E, tipo assim, os três estavam indo lá pra frente nessa hora de aceitar Jesus, né? E a imagem que eu tenho muito nítida na minha cabeça é quando eu vi o Luiz lá ajoelhado, o Rafa ajoelhado e o João ajoelhados. E eu cheguei junto com ele. E daí, tipo assim, eu fiquei olhando pra eles, assim, sabe? E fiquei vendo, tipo assim, minha cabeça, né? Tipo, Jesus, isso que o Senhor tá me dando é algo extraordinário, sabe? Então, tipo assim, eu me ajoelhei ali junto com os três. E essa imagem eu tenho nítida na minha cabeça. Inclusive, eu cheguei em casa e contei pra minha mãe, né, e pro meu pai. E eles ficaram, assim, felizes, né? E essa imagem eu tenho nítida na minha cabeça. De nós três, nós quatro, quer dizer, ajoelhados ali, todos praticamente ali chorando, né? E tipo, esse momento foi um momento de muita gratidão a Deus. E quando o Luiz comentou também sobre o outro retiro, aquele que eu chorei, o outro que eu chorei, entendeu? Não, mas como ele tava dizendo, esse outro retiro foi em Taquara? Em Taquara, que foi em novembro do ano passado. Esse retiro que teve em novembro do ano passado foi um retiro que realmente, ali, o ministério de Deus e mais sobre um coração quebrantado mesmo, assim, sabe? Porque ali eu pedi pra que Deus quebrantasse meu coração e que Ele me fizesse um novo homem. Porque assim como todo cristão, a gente tem os nossos pecados, a gente reconhece. Só que se a gente reconhece o pecado e a gente não muda, não adianta de nada. E naquele dia eu tava entregando pro Senhor pra que Ele quebrantasse meu coração e que eu fosse realmente mudar, entendeu? Que eu mudasse as minhas atitudes e que Deus me tornasse um novo homem. E ali, tipo assim, eu só comecei a chorar e orar e chorar e orar e chorar. E, tipo assim, só que, sabe quando tu tem aquele sentimento de, tipo assim, poxa Deus, mas eu preciso sentir uma confirmação, uma necessidade, assim, num abraço. E, tipo assim, hoje eu vejo
as pessoas perguntando, que o Luiz era aquele guri não sei o quê, e que eu não sei o quê, até, inclusive, tem, né, colegas meus lá que falavam, o Luiz era um guri chato e tal. Pode falar, Luiz. Era. Não, eles falam assim, e eu sempre falo, que eu sempre, praticamente não, eu sempre defendo, o Luiz mudou muito, né, vocês não viram o Luiz hoje. Mas isso mais por quê? Porque eu, hoje, vendo, nitidamente foi no momento que eu tava, tipo assim, pedindo um abraço de Deus, ali, a primeira pessoa que veio me abraçar foi o Luiz. Então, tipo assim, pra mim, esse momento foi muito, tipo assim, poxa, eu pedi um abraço pra Deus. E Deus usou o meu amigo, o meu discípulo, pra me abraçar, entendeu? Então, tipo assim, pra mim foi algo que ficou marcado, esse retiro. E nem, tipo, o Luiz tava falando, né? Então, fechando esse ciclo da nossa amizade, falando assim, começou o guri cristão, vamos dizer assim, né? O guri cristão, os dois que não conheciam a Jesus, como Jesus, né? Mas quando eu conheci Jesus, naquele ano de 2021, realmente, verdadeiramente, eu consegui apresentar pra eles e hoje eu vejo eles batizados, os dois. A gente vai ver se a gente passa umas fotos aí pra vocês, né? Dos batismos, do meu, do deles, né? E que foram momentos marcantes na nossa vida. Então, foram momentos, assim, que ficaram marcados, assim, sabe? Ver o batismo deles, realmente. E que nem, tipo assim, situações que a gente passa na nossa vida como cristã, nossa vida cristã, né? O nosso coração, né? A Bíblia fala pra gente guardar o nosso coração. Quando a gente tá com o nosso coração... Principalmente o coração. Quando a gente tá com o nosso coração, assim, quebrado, não quebrantado, que quebrantado é quando é algo... Esses caras... Quando a gente fala de coração quebrantado, né? De Deus ali, o coração quebrantado. E a gente tem os momentos que é de dor, que são os momentos de coração quebrado. E nesses momentos, Deus usou quem? Os meus amigos de novo, entendeu? Então, tipo assim, eu vejo e fico feliz. Porque onde eu servi de apoio pra apresentar Jesus pra eles, quando um de nós está passando por uma situação difícil, Jesus, ele usa aqueles mesmos amigos, sabe? Então é algo que fica bem legal. Então, tipo assim, o Luiz aqui já falou, né, que ele gostou de se aparecer por causa disso, tipo, eu chorei nos braços dele, mas eu já chorei nos braços dos dois, então, tipo assim, né, entendeu? Não é grandes coisas, entendeu? O cara pede o coração quebrantado e Jesus faz o cara chorar todo dia. Eu esqueci. Só esqueci de falar sobre o meu batismo também, que foi no mesmo dia que o do Rafael, né? Porque, cara, a questão do batismo foi algo que realmente aqui eu tenho que agradecer muito a minha mãe e o meu pai, porque eu queria ter me batizado, na verdade, em 2022, por aí. 2022... 2023 ali tu já tava com aquela coisa. Eu já tava com aquela coisa, sabe? Porque realmente a Ju, ela tinha conversado comigo, questão do batismo e tal. E eu achei, caraca, isso daqui é... Poxa, eu quero fazer isso, sabe? Eu quero... Daí eu conversei com a minha mãe e com meu pai, e a minha mãe e meu pai deram um sábio conselho, tá? Sábio conselho. Faz 18 anos primeiro. Porque... realmente, vê se é isso, espera mais um pouco, vê se é isso que tu quer mesmo, porque é a decisão mais importante da tua vida. Aceitar Jesus Cristo como teu verdadeiro Senhor e Salvador da tua vida. E, cara, foi algo que na época me doeu, me deu um pânico, por si assim dizer, porque eu, com a minha cabeça de pé, eu ficava pensando, cara, eu quero me batizar, mas se Jesus voltar antes dos meus 18, como é que fica a história aí? Aí, como é que eu fico nessa história? Mas, cara, foi algo que ano passado, quando eu fiz 18 anos, aí eu comecei realmente esse estudo, eu fiz com o pastor Hilton. Cara, foi algo que eu tava ali presente todo santo dia. Se eu tava na rua, porque geralmente eu tava na rua ali, voltando do serviço, eu ligava ali, colocava 4G, gastava todo 4G ali que eu tinha, botava o fonezinho e ia acompanhando, daqui a pouco ligava o microfone, tô aqui, pastor! Desligava. O que tu quer? Eu só lembrei agora de um dia que eu tava no Senai, eu tinha entrado atrasado, tava no Senai, e depois eu continuei na chamada, gastando todo o meu 4G, e eu tava dentro do Uber ouvindo. Só que eu tava com vergonha às vezes eu sabia a resposta, eu ficava com vergonha, mas eu tô no Uber sozinho. Ai. O que eu faço? E, bom, cara, eu lembro que no dia eu tava muito nervoso, no dia 21 de março desse ano. Eu tava muito nervoso porque, cara, foram longos anos aí esperando por esse momento, sabe? Cara, eu tava aqui, tava eu, o Rafael
Tava eu, o Rafael, a Fernanda e a Vitória, de Campo Bom. A Maria. A Maria também. E, cara, a gente aqui tava sorrindo, tava brincando, a Marcela chamou a gente pra gravar uns vídeos ali, né? A gente tava brincando, assim, nervoso. Mas, cara, na hora que começou a tocar o louvor ali pra cada um ir entrando e tal, né? Ter todo o procedimento ali. Cara, ali foi uma leveza, assim, uma paz que Deus colocou no meu coração, sabe? E daí ver o Brian ali, o cara que me acompanhou até então, né? Foi o cara que me apresentou a Jesus, de certa maneira. Ele ali do meu lado, né? Porque ele já tinha falado isso no final do ano passado, né? Eu tô do teu lado, eu tô contigo, irmão. Vendo que aquela promessa ali tava se cumprindo ainda, tipo, ele tá do meu lado ainda. Cara, aquilo ali foi maravilhoso, foi algo assim realmente poético, assim, eu diria, sabe? Foi algo que, tipo, poxa, ali foi. Eu segurei o choro até a hora de, né, ir pras águas, porque depois tinha as águas, daí não sabia o que era molhar, o que era lágrima, né? O olho todo vermelho, mas não tinha lágrima. E agora eu acho que a gente fala sobre Fazer os agradecimentos. os agradecimentos, né? Agradecer a Ju, o Fábio, que estão nessa caminhada com a gente desde os adolescentes, agora eles estão liderando os jovens, liderando a gente de novo. Aos nossos pais, aos nossos familiares que sempre estiveram apoiando a gente, sempre estiveram juntos conosco, sabe? Acompanhando, torcendo por nós, querendo sempre o nosso melhor. Agradecer também... Ao pastor, que é o criador Eu ia desse falar bordão. isso. O pastor Hilton, que é o criador desse bordão que o Brian fez ali no início. Ele fez o nosso estudo do batismo, meu e do Brian, meu e do Rafael. Perdão, errei o nome. Perdão. Mas, cara, agradecer a Marcela também, é uma baita amiga. Se for fazer um vídeo só agradecendo, vai ter que ter outro A vídeo. igreja por nos abraçar. A igreja, porque nos abraçou desde o início. Sempre vou lembrar de um dia das crianças que teve. Que daí eu e o Rafael e o Brian, a gente foi chamado pra ajudar, né, na organização ali. Isso no outro prédio ainda. Ajudar, a gente tava no pula-pula, né? Bota ainda. E eu lembro que estavam vendendo cachorro-quente. Daí eu cheguei na Jéssica, assim, né? Que a Jéssica tava vendendo os cachorro-quentes. Daí eu falei, né? Pra visitante é de graça, né? E ela falou uma coisa que eu nunca vou esquecer, né? Visitante, tu já é de casa. Aqui tu vai pagar. E mesmo essa brincadeira eu pensei, caraca, eu sou de casa. Caraca, poxa, os caras me acolheram realmente, velho. Sabe, tipo, algo que eu nunca pensei que eu fosse viver, eu tava vivendo naquele momento e foi maravilhoso. Então, agora a gente vai falar da parte principal, depois de todo esse diálogo que vocês viram, né? Esse foi algo mais informal, onde a gente abriu realmente o nosso coração, né? E falou sobre experiências e testemunhos, que vai ser o que a gente vai trazer aqui também, com convidados, com temas diferentes, né? Temas específicos, mas a gente realmente veio para abrir nosso coração. E agora a gente vai falar sobre o nosso projeto, né? E como isso aconteceu, como o Eis-me Aqui aconteceu, né? E depois a gente vai explicar o nome também. Então, o chamado pro projeto, na verdade, ele aconteceu do nada. Literalmente, do nada. Mas do nada pra gente, porque pra Deus não é do nada, pra Deus é planejado, né? Então, a gente foi um PGM, que é o Pequeno Grupo Multiplicador, né? Que a gente tem da nossa igreja, que é como se fosse uma célula, algumas igrejas chamam de célula, né? Mas é um momento que a gente tem um grupo pra aprender sobre a palavra, né? E compartilhar experiências, né? Então, a gente tava no PGM, que aconteceu aqui na igreja, exatamente aqui onde a gente tá gravando esse vídeo. E eu tava sentado num sofá aqui do lado. E meu pai tava sentado nesse banco, eu acho, e eu tava sentado... Não, e o Luiz tava sentado aqui nesse banco. E daí eu tava olhando o Luiz e o pai ali. E daí eu fiquei pensando assim... Nossa, tipo assim, meus olhos fixaram aqui nessas duas poltronas verdes. E tipo assim, do nada, tipo assim, nossa, esse seria um ótimo cenário pra criar um podcast. Foi a mente, assim, um podcast, nossa, um cenário de podcast pra conversar sobre Deus, pra falar de Jesus, né? E, tipo assim, foi algo muito, muito estranho, entendeu? Só que eu fiquei com aquilo ali, não, mas é besteira, eu vou falar depois eu falo com o Luiz disso. E eu até fiz um sinal pro Luiz, assim, o Luiz, daí eu falei depois, né? E acabou o PGM, a gente se despediu, brincou e tal, e aí acabou que eu não falei. Mas aquilo ali ficou uma semana passando a cabeça. Até que, de novo, o PGM foi aqui na igreja. Só que dessa vez,
quem tava na palavra do PGM era o Luiz. Ele trouxe a mensagem, né? Ele até tinha mandado a mensagem que ele ia trazer por mensagem. E daí, tá, ele chegou, sentou ali, e eu já chego cedo também, né? Sentei aqui nessa poltrona, ele naquela poltrona ali, e ele falando de Jesus. O que vem na minha cabeça? Meu Deus. Não tem, tipo assim, meus olhos de novo. Cara, o podcast, o projeto, entendeu? Mas, tipo assim, foi algo muito, muito, muito estranho, porque aquilo soou e aquilo ficou na minha mente. Não, isso tem que acontecer, sabe? E daí, depois que passou isso, aí eu contei pro Luiz. Mas antes de eu falar que eu contei pro Luiz, eu vou contar o porquê que eu decidi contar pra ele também, né? Porque no início desse ano, na verdade, Deus, ele vem queimando no meu coração uma coisa, tipo assim, a nossa geração, a nossa juventude, não que o propósito seja só a juventude, mas é um dos focos e é quem a gente, como jovem, consegue alcançar com mais facilidade. E, tipo assim, eu tenho tantos amigos, tantos familiares que não conhecem a Jesus, sabe? A gente fazer o ID, às vezes é mais fácil pra gente falar de Jesus pra um desconhecido do que pros nossos amigos e familiares, sabe? E eu consegui falar de Jesus pro meu tio e pra um amigo meu. Pessoas que eu nunca tive a oportunidade de falar, e aquilo ficou no meu coração, eu consegui falar um pouco, só que aquele pouco ficou muito pouco, sabe? Pro que realmente é falar de Jesus e caminhar com a pessoa, sabe? E eu quero acompanhar o meu amigo e o meu tio, né? Claro, mas, tipo, aquilo ficou no meu coração. Poxa, eu consegui falar de Jesus pras pessoas que eu não imaginava que eu iria conseguir falar. E que eu não tinha coragem pra falar. E daí aquilo ficou no meu coração e... Só que eu fiquei pensando, nossa Deus, mas como que tem tanta gente pra atingir, tem tanta gente, tem tanto jovem precisando de ti. E aí surgiu, acho que foi aí que esse do nada veio. Que onde o meu coração já tava com aquele sentimento de atingir a geração, aí Deus já mostrou o que pode ser que atinja essa geração, e é o que a gente espera aqui. E eu contei, e agora voltando, né, na linha cronológica certinho, voltando pro presente, eu contei pro Luiz. E, cara, o maluco abraçou a ideia, assim, de uma maneira que eu não esperava. Tipo assim, eu falei pra ele... E no outro dia ele já tava criando grupo e perfil, entendeu? Então, tipo assim, foi algo que Deus, ele colocou a ideia no meu coração. Eu falei pro Luiz e parece que a ideia já tava no coração dele também, entendeu? Porque foi automático. Ele aceitou, ele falou assim, nossa, cara, é uma ideia muito boa e a gente começou a partir dali, entendeu? Não sei se o Luiz quer falar um pouco também de como foi. Bom, também, eu realmente, aquela vez que o Ivan, o pai do Brian, ele tava sentado aqui, né? Ele tava sentado aqui. Realmente, eu tava ali, tipo, realmente me sentindo como se fosse... Acho que pela questão da posição das cadeiras também, das poltronas, tava sentindo como se fosse uma conversa com ele. Porque realmente, eu tava naquele dia eu tava inspirado, tava conversando, tava, né, falando muito também. E o Brian fez o sinal pra mim, eu pensei... O cara tá viajando, velho. Pô, velho. Pô, presta atenção na palavra, eu pensava, sabe? Me deixa um pouco. E realmente, daí cada um foi pro seu canto, cada um foi pra sua casa. E, bom, daí realmente eu tive essa ideia também no meio do PGM, quando eu fiz uma pergunta e o Brian começou a responder ela e eu olhei, cara, isso daqui tá um debate, tá uma conversa da hora isso daqui, né? E no que ele falou ali pra mim, eu que sempre gostei dessa questão cinematográfica, de edição, câmera, né, tudo isso, eu olhei, cara, isso daqui é maravilhoso. Isso daqui é... Então chama o nosso editor. Não, eu não tenho tempo livre que nem tu. E, bom, cara, foi algo que realmente, na hora, assim, a gente abraçou, como o Brian disse, eu já abracei tanto a ideia que no outro dia já tinha um perfil criado, chamado Eis-me Aqui, já tinha um post... Já tinha grupo nosso, sabe? E tem mais coisas pra vir, a gente já tem outras ideias do que trazer pra cá também. E é isso, a gente espera que realmente a gente consiga, né? Essa seja a estratégia que Deus tenha nos dado pra realmente atingir a geração com o amor inevitável de Deus. Rapaz. É que o Rafael, ele não tem muito o que falar, porque a gente trouxe essa... O Luiz, acho que foi que comentou com ele primeiro, a questão do microfone, de áudio e tal.
E por que não incluir o Rafael? Pô, a nossa amizade foi o propósito de tudo que a gente tá vivendo, entendeu? Então, tipo assim, a gente colocou pro Rafael e o cara tá aqui, entendeu? Então, tipo assim, nós três a gente pensou. Pode ter começado por um, mas os três abraçaram, o projeto é dos três, o projeto é de Deus, o projeto é de Jesus. A gente tá colocando esse projeto nas mãos de Deus, realmente. E a gente quer atingir, você que tá nos assistindo, a gente quer atingir mais pessoas, né? A gente quer que as pessoas conheçam o Evangelho, a gente quer que as pessoas ouçam falar de Jesus, e a gente quer realmente amar as pessoas como Jesus nos amou, né? Então a gente quer compartilhar esse amor através da tela. E a gente... Hã? Ah, tá. E falando sobre o projeto, a gente vai falar também o porquê do nome Eis-me Aqui, né? A partir de agora. Então, falando da origem do nome do... Poxa, por que esses caras colocaram o nome de Eis-me Aqui? Alguns já podem até imaginar o porquê Eis-me Aqui, porque ele é uma resposta, né? A gente deixou isso claro no trailer, né? Do que era uma resposta. Inclusive, foi uma dificuldade pra fazer uma pessoa conseguir falar uma frase como se fosse uma pergunta, mas tudo bem. Vamos seguir. E tipo assim, cara, a gente tinha organizado tudo. Logo, perfil, tava tudo criado. Tava criado, na verdade, a gente usou um perfil antigo do Luiz, inclusive. E só que, tipo assim, a gente tinha pensado no nome. E, poxa, mas isso é algo específico da igreja em si, né? Só que a gente queria, tipo, poxa, Deus colocou isso nas nossas mãos e a gente tem que colocar uma identidade nisso, entendeu? A gente tem que ter uma identidade única nisso, nossa, entendeu? E daí a gente ficou naquela decisão de nome, mas esse nome não vai dar certo, e não gostei desse, e era ideia, e nada. E daí um nome veio, e esse nome foi o Eis-me Aqui, que é uma resposta. Ele vem porque... Por que não colocar o nome da nossa resposta pra Deus do começo de tudo, né? Da nossa resposta pra Deus pra que isso aqui acontecesse, entendeu? Do projeto acontecer. A resposta que Deus espera de nós é o quê? Eis-me aqui, Senhor, nós estamos aqui. Eis-me aqui, envia-me, né? Então... Por que esperar por outras pessoas fazer se a gente pode fazer nós mesmos, né? Se nós podemos compartilhar do evangelho do Senhor e como aquilo já estava queimando nos nossos corações, que nem o Luiz estava comentando, né? De atingir a nossa geração também. Por que não colocar o nome da resposta que Deus espera não só da gente, mas de todos vocês que estão nos assistindo e de uma geração inteira que Deus recebeu de alguns... né, Isaías, Deus recebeu de Isaías, Deus recebeu essa resposta de Timóteo, Deus respondeu isso, ouviu essa resposta de muitos profetas, né, de Samuel, né, inclusive, que é um livro que a gente está estudando, né, então, tipo assim, a resposta que Deus espera que a gente dê para ele, eis-me aqui, Senhor, nós estamos aqui diante de ti para que o Senhor use as nossas vidas, nós somos instrumentos do Senhor para ser usados, né, então... O propósito e o nome é isso. É a resposta que a gente espera que vocês que estão nos assistindo deem também ao Senhor. Que é, eis-me aqui. Só se coloque diante do Senhor que o mais Ele fará. Ele vai apresentar as propostas. A gente falou eis-me aqui e o Senhor colocou esse projeto. Deus colocou um celular pra gente gravar, colocou um notebook pra gente gravar o áudio e um cenário, 2 poltronas, a Bíblia, a palavra do Senhor, e nós estamos aqui. 3 amigos reunidos para falar de Jesus, falar sobre chamado, falar sobre propósito, sobre fé, né? Então, o nome do projeto é isso, a resposta que Deus espera de nós, um eis-me aqui. Então, para encerrar e fechar com isso, com a ideia do projeto, né? A gente quer deixar para vocês que vocês gravem isso. Deus, ele não tá, assim, te esperando para que você dê a resposta amanhã, deixar para dar sua resposta para Deus amanhã, semana que vem, ano que vem, quando eu envelhecer, quando... Não, Deus, ele quer a nossa resposta hoje, Deus, ele quer a sua resposta hoje. Ele quer que você deixe ele no comando da sua vida. Então, que você dê a sua resposta para Deus hoje. Diga eis-me aqui para que o Senhor tome o rumo da sua vida e se coloque diante dele, né? E a gente espera realmente de coração que esse projeto não apenas nos fortaleça como cristãos nessa nossa caminhada, que a gente vai levar para a vida toda, mas fortaleça você
que tá assistindo, você que tava pedindo pra Deus mostrar um caminho, Senhor, o que eu devo fazer? Se posiciona. Fala, eis-me aqui, Senhor. Aqui está o teu servo. Eu estou à tua disposição. Porque, realmente, como o Brian disse, cara, isso é o que Deus espera de nós. Deus quer olhar pra gente e ter certeza, com esse eu posso contar. Eu posso contar com esse daqui. Esse daqui, ele vai pregar minha palavra, ele vai falar do meu amor para aqueles que precisam ouvir ainda. Então, eu agradeço a cada um que assistiu até aqui. Foi algo mais informal mesmo. O Rafael geralmente não vai estar aqui conosco, ele vai estar atrás da câmera. A gente vai trazer convidados, a gente vai trazer perguntas também que vocês vão poder mandar pra gente. A gente vai trazer debates sobre assuntos, alguns tópicos mais sensíveis, outros não tanto, mas a gente realmente agradece de coração aberto e que Deus abençoe cada um de vocês. Se você gostou desse vídeo, desse episódio, compartilhe ele com sua família, com seus amigos, com aquela pessoa que você quer ver mais próximo de Cristo junto com você. Então, se apresente a Deus, se apresente a Cristo. Fale o eis-me aqui. Te esperamos no próximo episódio do Eis-me Aqui. Husband! Ah, eu ia fazer o Rosberg. Ah, toma.